Tarde a todos os alunos. Hoje nós começamos uma sequência de aulas falando sobre Roma. E o nosso último fórum, dos fóruns imperiais, é o Fórum de Trajano, que foi o último e maior dos fóruns imperiais, com uma estrutura incrível. Aqui a gente tinha a Basílica Úpia, que foi a maior basílica de Roma. Temos alguns restos ali das colunas dela. Tínhamos a grande praça, novamente uma escultura equestre do imperador no centro. Tínhamos uma biblioteca para textos em latim e outra em grego. Entre as duas bibliotecas ficava a coluna de Trajano, que é essa coluna celebrativa das vitórias do imperador Trajano contra os dácios. Tínhamos um templo dedicado ao imperador Trajano, e é bem interessante que esse templo, durante muito tempo, se procurou pelo templo e não se achava vestígio dele, e recentemente foi encontrada uma grande coluna aqui nessa área do Fórum de Trajano, que praticamente confirma a hipótese da posição do Templo de Trajano. Tínhamos também toda essa área aqui que nós chamamos de Mercado de Trajano, mas que não era tudo mercado. Mercado seria onde a gente teria lojas, né? Comércio, mas não era tudo mercado. Toda essa área aqui existia um espaço para comércio, mas tínhamos ali salas de aula, tínhamos toda uma estrutura administrativa também. E o que é esse espaço? Veja, aqui o Trajano teve uma dificuldade. Por quê? Quando ele quis construir o fórum, não tinha mais espaço nessa área aqui. Tudo era ocupado e tinha o pé de uma montanha aqui. O que ele teve que fazer? Para conseguir construir o fórum, ampliar essa área dos fóruns, ele teve que cortar essa montanha. A altura que ele cortou é cerca de 30 metros, e o que marca essa altura é justamente a coluna de Trajano, porque lá no pé da coluna a gente tem essa informação numa inscrição dizendo que o Trajano teve que cortar o monte para conseguir fazer o fórum. E o mercado de Trajano nada mais é do que vários níveis que fazem uma espécie de um muro de arrimo, um muro de contenção para essa montanha que o Trajano cortou. É a época do auge da expansão territorial de Roma. Aqui os romanos chegam no máximo que eles atingiram de território, e tinham muito dinheiro também. Trajano vai usar o saque de guerra aqui da área lá dos Dácios, que é a atual Romênia, para fazer as obras que ele fez aqui em Roma, incluindo o Fórum de Trajano. Essa região era rica em ouro e prata, então vocês imaginem que dinheiro não era o que faltava. Então, a Basílica Úpia, que hoje a gente vê algumas colunas dela e parte da basílica está embaixo desse edifício aqui. A gente sabe a posição dela exata justamente pela forma urbis. A gente tem esse espaço aqui, esse pedaço de forma urbis com a informação da Basílica Úpia, e em um dos pedaços está escrito Libertatus. Então, se acredita que aqui, nesse espaço da Basílica Úpia, era onde eles liberavam os escravos. Na Roma Antiga, um escravo não precisava continuar o resto da vida nessa condição. Ele poderia comprar a liberdade ou poderia ganhar a liberdade de alguma forma. E existia um espaço público que formalizava essa libertação, e é possível que fosse aqui, então, na Basílica Úpia. Aqui é a hipótese de como ela era e como ela está hoje. Foi a maior de Roma. As bibliotecas a gente não vê praticamente mais nada, tem uma parte
das bibliotecas que a gente consegue ver embaixo da Via dei Fori Imperiali, mas não é aberto ao público. Às vezes eles abrem esse espaço, mas de qualquer forma, eu visitei lá alguns anos atrás, e a gente não vê muita coisa, tá? São essas fotos aqui que eu coloquei para vocês. Tem uns pedaços de colunas, mas não tem como ter noção do espaço do que era a biblioteca, justamente porque foi construída a rua por cima e se perdeu muita coisa, tá? Que mais? E no centro, aqui entre as duas bibliotecas, né? Aqui tínhamos uma e aqui a outra, nós tínhamos a coluna de Trajano, que foi inaugurada em 12 de maio de 113, e ela é espetacular, é uma das obras mais importantes de escultura romana. Tem quase aí cerca de 30 metros de altura, feita com vários cilindros, né? São 17 cilindros de mármore de Carrara, que os romanos chamavam de mármore lunense, que vão se encaixando, e essa decoração aqui com relevos conta histórias das batalhas do imperador Trajano lá com os dácios, ali na região da atual Romênia. Se a gente esticar essa historinha aqui, dá em torno de 200 metros de comprimento. É um verdadeiro espetáculo. E aí, não é surpresa nenhuma, ela era toda colorida, assim como todos os monumentos, templos, esculturas de época romana, de época egípcia, de época grega, eram coloridos. E a coluna de Trajano não era uma exceção. Aqui a gente tem uma hipótese de como ela era, então toda colorida, a gente consegue reconhecer os personagens, e além dessa decoração policromada, acredita-se que os escudos, as espadas, eram feitos de bronze, de metal, e que dava, então, um brilho todo especial na coluna. Originalmente, lá na parte superior da coluna, a gente tinha uma escultura do imperador Trajano, e hoje a gente tem São Pedro, porque foi trocado posteriormente. Internamente, ela tem toda uma escada em caracol, então a gente consegue subir na coluna de Trajano, e como exceção na história dos romanos, a base foi usada como túmulo, ou seja, sepultura do imperador Trajano e da sua esposa Plotina. Por que como exceção? Porque essa coluna está no centro, no coração de Roma. E os antigos romanos não faziam os cemitérios dentro das cidades, ficava fora do pomério. O que era pomério, se vocês escutarem essa palavra alguma vez? Pomério era a parte fechada da cidade aqui, que deixava a cidade principal, né, com os templos, com casas e tudo mais, e para fora do Pomério era onde aconteciam os cemitérios. Então a gente vai ter a Via Ápia, por exemplo, que era uma das estradas de acesso a Roma. Ao longo de toda a Via Ápia, a gente tem túmulos. A gente tem várias áreas de túmulos ao redor da cidade, mas nunca dentro da cidade. E o Trajano vai inovar aqui, colocando o seu túmulo dentro da cidade de Roma. Alguns detalhes aqui da coluna de Trajano, que é fantástica, a gente poderia ficar horas aqui falando dela. São mais de 2.500 figuras representadas. O Trajano aparece 60 vezes, ou seja, a gente consegue reconhecer o imperador Trajano. Aqui a gente tem a personificação do rio Danúbio, onde está começando a guerra. Então, estamos aqui com o rio Danúbio e os romanos atravessando a porta. Olha que detalhe lindo, assim, que dá para a gente ver eles saindo da porta, eles atravessando a porta com os seus pertences para dar início à guerra. Depois a gente vai ter o momento que eles montam o acampamento, enfim, tem toda uma historinha ali. Não é uma história sequencial, assim, que a gente pode dizer, isso aconteceu no dia 30 de janeiro, ou esse outro aconteceu no dia 15 de fevereiro. Não, mas é tudo aquilo que fez parte dessa guerra. Inclusive a ajuda dos deuses, conforme os romanos acreditavam. Aqui a gente vê Júpiter jogando os seus raios, né, contra os dácios aqui no meio da batalha. Aqui a gente tem a deusa da vitória, mostrando que os romanos venceram essa guerra. É uma obra muito bonita. E para a gente finalizar, a estrutura do mercado de Trajano,
que, como eu comentei com vocês, a gente vê que ela parece que está subindo o morro, assim, porque de fato é isso, tá? Quem visitar esse museu vai ter a sensação de subir e descer a escada, porque são várias plataformas que formam esse muro de contenção aqui. A construção é uma contenção para o monte, aqui a montanha que o Trajano cortou para conseguir construir o seu fórum. E nessas áreas aqui, nas pontas, aqui, por exemplo, a gente tinha áreas que a gente acredita que fosse os locais onde eles tinham aulas, né? Então, uma espécie de um colégio de época romana. Aqui em cima a gente tem a Via Biberática, que aí sim, ao longo dessa rua aqui, nós tínhamos uma área de comércio, e a Torre delle Milizie, ou também chamada de Torre de Nero, que já é de época medieval, mas que é ligada a várias lendas urbanas aqui em Roma. Uma delas é que daqui Nero teria visto Roma incendiar no ano de 64 depois de Cristo sem fazer nada. O que não é verdade, a gente sabe, que a torre nem existia na época do Nero, porque foi feita em época medieval, mas ficou com essa fama aí que daqui o Nero viu Roma incendiar. Uma outra lenda que é um olho que observa a cidade e que embaixo tem um palácio subterrâneo do Augusto e que um dia ele vai acordar para admirar a cidade. Bem, lendas à parte, essa foi a nossa aula de hoje. Um beijo grande para vocês.